muito obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa da Seichonoye na TV. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença. Peço licença aí para adentrar no seu lar, levando aí uma mensagem vigorosa sobre o pensamento iluminador da Seichonoye. E hoje vamos falar sobre a importância do elogio. E eu estou trazendo aqui o livro Educação do Renascimento, do professor Keio Kanuma, onde ele fala justamente sobre a importância do elogio. Mas, antes de adentrarmos aqui na nossa mensagem vigorosa, eu quero dizer para você que está aí acompanhando o programa da Seichonoye pela primeira vez, Se você pegar aí através do seu telefone fixo e fazer uma ligação para o 0800 770 2600 ou então através do seu aparelho celular ligando 0 operadora 11 5074 4180, você vai receber aí no conforto do seu lar uma das revistas da Seichonoye, a revista Fonte de Luz, a revista Mulher Feliz ou a revista Mundo Ideal. Em todas essas revistas vêm artigos maravilhosos do pensamento iluminador da Seichonoye. Além dos artigos maravilhosos do pensamento iluminador da Seichonoye, você vai encontrar no interior dessa revista um cartão de bênção. Então é de suma importância que você preencha esse cartão de bênção e leve até um núcleo mais próximo da Seichonoye, aí do seu lar, da sua residência, com certeza na sua cidade, aí no seu bairro tem um núcleo da Seichonoye, ou então envie por correio aqui para a Seichonoye, você vai receber, você e seus familiares vão receber durante 30 dias orações feitas pelos oficiantes aqui da sede central da Seichonoye do Brasil para o fortalecimento espiritual da sua família. Então, hoje, como nós estamos falando sobre a importância do elogio, na Seichonoye nós temos um instrumento, que é o Diário de Elogios, onde você pode adquirir, acessando aí sni.org.br/livraria virtual, você pode fazer a solicitação do Diário de Elogios, você vai receber aí no conforto do seu lar. No Diário de Elogios vem as instruções de como você vai preencher de forma correta o Diário de Elogios. Então, hoje aqui, através da orientação do professor Keio Kanuma, nós vamos perceber a importância do Diário de Elogios. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade alguma vez de fazer uma experiência de você pegar uma semente de uma plantinha, você colocar na terra, preparar tudo direitinho e você colocar essa sementinha dentro de uma caixa fechada. E aí o que você faz? Você abre orifício na lateral, numa das laterais, você abre um buraquinho na lateral dessa caixa e quando essa semente ela começar a se desenvolver, vai acontecer um fato surpreendente, porque ela vai começar a se desenvolver justamente na direção do buraquinho da caixa. Por quê? A planta se desenvolve na direção da luz e na Seichonoye também não é diferente. Para você extrair a capacidade de um indivíduo, a capacidade de filho de Deus, do ser, da essência divina que está alojada em cada uma das pessoas, também através da força da palavra. Então as crianças, até mesmo os adultos, as pessoas se desenvolvem melhor quando são elogiadas. E aqui na página 207, o professor Keio Kanuma ele escreve da seguinte maneira: nas palavras de sabedoria da Seichonoye, há um ensinamento que diz: mesmo que alguém tenha vários pontos passíveis de crítica, descobre nele os louváveis e os elogia. Elogiar sempre é a porta de entrada para que aconteçam todas as coisas boas. Então aqui ele está dizendo, por mais que você verifique uma pessoa e você tenha dificuldade de encontrar um ponto para ser elogiado, você precisa observá-la e descobrir uma qualidade dessa pessoa. E quando você descobrir essa qualidade, o que você vai fazer? Você vai começar realmente a elogiar essa pessoa dentro dessa qualidade e você vai verificar uma grande potencialidade se desenvolver. Existe nos ensinamentos da Seichonoye um relato de um garoto que ele ia muito mal na escola, e todos os problemas tinham dificuldade porque ele não conseguia assimilar os ensinamentos, as matérias de uma maneira mais fácil. Então os professores sentiam muita dificuldade. E um dia ele teve a oportunidade de estudar numa turma de um professor que conhece o pensamento iluminador da Seichonoye. E esse professor observou que aquele garoto ele tinha muita habilidade em apontar lápis. Então, quando ele apontava o lápis ficava
com uma perfeição. Então, o que ele fez? Ele elegeu aquele garoto como o apontador oficial da turma. Então, todo mundo que tinha que apontar lápis, entregava o lápis para ele, e aí, dentro dessa questão de elogiar essa capacidade dele conseguir apontar bem os lápis, ele começou realmente a melhorar a forma de aprendizado, né? E começou a assimilar melhor as matérias. Então, olha que coisa interessante. Através do elogio, né, de uma qualidade que o professor observou, aquela criança começou realmente a desenvolver toda a sua potencialidade. E aqui no livro também, Educação do Renascimento, na página 212, consta o relato de uma senhora que também aprendeu sobre o benefício do elogio. E o professor diz assim, que quando ela começou a registrar no diário de elogios, e aí ele diz aqui, no mês de abril, e em 2 meses depois, no mês de junho, ocorreu uma surpreendente mudança em seu lar. Foi uma sucessão de milagres. O mais impressionante foi a transformação que ocorreu nos seus 2 filhos, que moram longe. Os 2 eram fumantes inveterados, mas enquanto a senhora escrevia os elogios a respeito deles todos os dias, ambos deixaram o vício completamente. Também ocorreram transformações contínuas nos demais familiares. Agora, olha que coisa bastante interessante que o professor colocou aqui no relato. Os filhos moravam distante da mãe, né? E como é que aconteceu essa questão de ocorrer a transformação desses 2 filhos que fumavam demasiadamente e, surpreendentemente, quando a mãe começou a elogiar, eles deixaram de manifestar a necessidade de fumar. Por que o professor Masaharu Taniguchi orienta, né, que a mãe carregou o filho durante 9 meses dentro do seu ventre. Então existe uma ligação espiritual e misteriosa entre a mãe e os filhos. Então tudo que a mãe manda em pensamento, esses filhos acabam captando. Tanto que existe uma recomendação do professor Masaharu Taniguchi que as mães, em hipótese alguma, devem emitir pensamentos de preocupação, palavras de preocupação em relação aos seus filhos. Por quê? O pensamento de preocupação, as palavras de preocupação da mãe prejudicam a saúde e atrapalham o destino dos filhos. Justamente por quê? Porque tem essa ligação espiritual e misteriosa. Então, se os pensamentos de preocupação, os pensamentos negativos da mãe em relação aos seus filhos pode prejudicar a saúde e o destino, então significa que através da mudança das palavras, através da mudança dos pensamentos, nós podemos melhorar a saúde e edificar o destino dos filhos. Como? Através do diário de elogios, né? Então, realmente é um treinamento maravilhoso para nós exercitarmos bons pensamentos em relação aos nossos filhos. Certa ocasião, eu tive a oportunidade de orientar uma reunião da Seichonoe e uma senhora veio pedir uma orientação pessoal, dizendo que a sua filha era uma pessoa bastante capacitada, falava mais do que um idioma, formada na universidade, mas que tinha muita dificuldade em se colocar no mercado de trabalho. Já havia mandado currículo para tudo quanto era empresa e não conseguia ser colocada no mercado de trabalho. E aí eu fiz uma pergunta a ela, como que é o relacionamento dessa filha com os pais? E ela diz assim, comigo tudo bem, mas com o pai eles não conseguem ficar no mesmo ambiente por mais de 5 minutos, porque começam realmente a entrar em atrito. E aí eu disse para ela o seguinte, por que eles têm atrito? Porque existe um amor grandioso nessa relação, só que esse amor está sendo manifestado de forma invertida. Olha que coisa bastante interessante. A nossa retina, quando depara com os objetos, ela capta tudo dessa maneira, de ponta cabeça. Isso na linguagem científica chama-se visão invertida. E quando o cérebro ele ajusta essa imagem, então evita que o ser humano tenha vertigem, tenha mal-estar. E nas relações também é a mesma coisa. Quando a gente verifica que tem um filho que é muito agressivo em relação aos pais, ou se tem um membro da família que também está manifestando essa agressividade, significa que eles também estão manifestando o seu grandioso amor, só que muitas vezes de forma invertida.
E se nós não ajustarmos essa situação, o que acontece? Vai manifestar uma situação desconfortável na família, uma situação de desarmonia, de atrito, né? E aí o lar, que deve ser um lar paradisíaco, que deve ser um templo sagrado, acaba muitas vezes se transformando em um ambiente infernal. Por quê? Porque o sentimento de amor está sendo expressado de maneira invertida. Então como é que nós fazemos para corrigir isso? Através do diário de elogios. Então, quando nós pegamos o diário de elogios e começamos a afirmar: você é filho de Deus, perfeito, maravilhoso, bondoso, gentil, amável, estudioso, né? Trabalhador, honesto, correto, rico, bem-sucedido, muito bem-sucedido, olha o que aconteceu. A imagem se ajustou. Então, para essa mãe não foi diferente. Foi solicitado para ela o seguinte, porque ela disse assim: mas preletor, o que eu faço? Meu marido não frequenta Seichonoye. Minha filha não passa nem na porta da associação local da Seichonoye. Como é que eu faço para ajudá-los a resolver essa situação? E aí eu disse para ela, justamente a orientação do mestre Masaharu Taniguchi: a senhora tem um vínculo espiritual misterioso com a sua filha, porque carregou durante 9 meses dentro do seu ventre. 50% da postura mental do seu marido é reflexo também da sua postura mental. Então o que a senhora vai fazer? A senhora vai adquirir 2 diários de elogios. Um para o seu marido, outro para a sua filha. A senhora vai fazer 2 orações de cura divina, mais conhecida popularmente como forma humana, de harmonia. E vai colocar essas orações dentro de cada diário de elogios. E todos os dias, o que a senhora vai fazer? Num dos diários de elogios, a senhora vai fazer como se fosse o seu esposo elogiando a filha. E no outro diário de elogios, a filha como se estivesse elogiando ao pai. E aí eu disse categoricamente para ela: a senhora vai fazer com bastante seriedade. Se a sua filha não estiver empregada em 90 dias, eu deixo de ser preletor da Seichonoye. E deixei a senhora com a orientação e fui embora seguir a minha vida. Passou mais ou menos uns 2 meses, retornei na associação local e aquela senhora veio toda feliz, dizendo que não demorou 90 dias para a filha se colocar no mercado de trabalho, que em 15 dias, quando ela começou a praticar o diário de elogios, do pai elogiando a filha elogiando o pai, em 15 dias aquela menina estava colocada no mercado de trabalho e estava trabalhando bastante feliz. E eu perguntei: como é que está a relação agora entre o pai e a filha? Eles estão vivendo de forma harmoniosa. Olha que coisa fabulosa, simplesmente de você vibrar e envolver as pessoas do seu convívio numa vibração de luz, numa vibração de paz, numa vibração de alegria. E aqui, na página 212, o professor Keio Kanoma, ele orienta como escrever elogios. E ele escreve assim: quando não encontrar motivos para elogiar um membro da família, escreva primeiramente o nome dele no caderno e, com gratidão sincera, preencha uma página inteira com palavras: muito obrigado, gosto muito de você, muito obrigado. Certamente você lembrará de motivos para elogiá-lo. E quando isso acontecer, mesmo que seja apenas um, escreva-o no caderno. Por exemplo, lembrando-se do sorriso dele, escreva: é o sorriso mais lindo do mundo. É o sorriso mais lindo do mundo, várias vezes, até se lembrar de outra qualidade. Se você continuar essa prática, qualquer um mudará. Olha que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Certa ocasião também, uma senhora que vivia com muito conflito com o marido, ela foi orientada por um preletor da Seichonoye que ela abrisse o diário de elogios e começasse a colocar todos os dias um elogio para esse marido, né? Então, vamos imaginar, no primeiro dia ela colocava lá: você é carinhoso, querido marido, você é carinhoso. No segundo dia: querido marido, você é carinhoso e você é bondoso. E no terceiro dia: querido marido, você é carinhoso, bondoso e trabalhador. Então, que ela fizesse isso todos os dias. E essa senhora começou realmente a praticar com bastante seriedade o diário de elogios. E aí ela vem relatando depois que, com o passar de 1 ano, esse marido estava completamente modificado, né? Por quê?
Porque a vibração espiritual da esposa, que começou a reconhecer as suas qualidades, foi formatando uma atmosfera de luz, foi manifestando uma atmosfera de bem-estar, de harmonia, né? Porque quando estamos elogiando, é isso que nós precisamos entender. Nós não estamos elogiando o aspecto físico, nós não estamos elogiando os defeitos aparentes. Se nós formos partir pelo mundo da aparência, nós vamos encontrar muitas dificuldades em elogiar. Mas quando nós falamos no elogio, precisa entender, precisa ter bem claro na nossa mente que na essência todos são filhos de Deus. E se são filhos de Deus, são perfeitos e são maravilhosos. Então todas as pessoas, por menos que ela esteja manifestando suas habilidades, a sua essência é divina. E essa essência divina, como eu falei no início do nosso programa, se você colocar uma plantinha dentro de uma caixa e abrir um orifício na sua lateral, essa plantinha vai se desenvolver na direção da luz. E da mesma forma, as habilidades, a capacidade das pessoas se desenvolve através das boas palavras, através dos elogios, né? Então, se você tiver dúvida em relação a isso, faça uma experiência. Durante uma semana, pegue um membro da família aí que de repente você não está se relacionando bem, e o detalhe, você não precisa verbalizar, você precisa emitir essa vibração através do pensamento. Existe um livro na Seichonoye chamado A Verdade Suplementar, de autoria do mestre Masaharu Taniguchi. E na página 175, ele fala sobre o livro Minhas Orações. E nesse livro Minhas Orações, ele tem a oração da reconciliação, a oração do perdão da Seichonoye. E qual que é a recomendação do professor Masaharu Taniguchi? Que quando você, antes de fazer a oração, você deve mentalizar essa pessoa a quem existe o mal-entendido, a situação de desarmonia, e você chamar mentalmente de 5 a 6 vezes o nome dessa pessoa, visualizando ela no seu pensamento. E aí, quando você visualizar, quando você mentalizar de 5 a 6 vezes, onde quer que essa pessoa se encontre, uma parte do espírito dela vai se aproximar de você. E quando essa vibração espiritual se aproximar de você, você vai conversar com essa pessoa como se ela estivesse diante de você fazendo a oração. Então, se serve para a oração da reconciliação, isso também vai ser bastante útil na hora de você fazer o diário de elogios. Então, vamos imaginar que você tem algum conflito, algum atrito com seu cônjuge, e nesse momento ele está trabalhando, ela está trabalhando, e aí você pega aí o seu diário de elogios e você mentaliza de 5 a 6 vezes o nome do seu cônjuge, e aí quando você mentalizar, você vai começar a mandar as vibrações de luz através das palavras de elogio. Olha, faça com bastante seriedade que você vai se surpreender com o resultado, porque você vai começar a colocar palavras no diário de elogios que você não está verbalizando para essa pessoa e ela vai começar a compartilhar justamente aquilo que você está formatando na sua memória profunda, no seu subconsciente. É incrível essa prática do diário de elogios, é muito importante nós fazermos, né? E se tem alguém já que está manifestando uma boa característica, que já está mostrando uma boa índole, se você também emitir essas vibrações de elogios para essas pessoas, mandar palavras de felicitação, palavras para abençoar essa pessoa, você vai perceber que ela vai se desenvolver ainda muito mais, né? Porque da mesma forma que as plantinhas se desenvolvem na direção da luz, as habilidades e capacidades do ser humano também vão se desenvolvendo e aflorando cada vez mais através das palavras iluminadas, as palavras de bênção, as palavras de incentivo que nós colocamos em relação às outras pessoas. E o professor Keio Kanuma, ele descreve aqui na página 203 do livro Educação do Renascimento. Você deverá elogiar dessa maneira cada membro da família, mas dentre os seus familiares, o mais importante é você mesmo. Por isso, inicie elogiando a si mesmo de todo o coração. Então aqui ele está dizendo o seguinte, que quando a gente tem dificuldade de elogiar a outra pessoa, sabe por que acontece da gente ter dificuldade de elogiar as outras pessoas? Porque a gente também não se autoelogia. Então eu preciso me elogiar. Sou filho de Deus,
sou inteligente, sou saudável, sou dinâmico, sou bonito, sou próspero, sou educado, sou gentil, sou generoso, né? Então, quando a gente vai fazendo isso também, vai incorporando no nosso caráter, na nossa personalidade, e aí quando a gente estiver junto das pessoas do nosso convívio, nós vamos compartilhar com elas também esse benefício das boas palavras e do elogio. Quase sempre as pessoas censuram e criticam a si mesma, pensando, preciso me esforçar mais, preciso praticar a meditação Shinsokan com maior seriedade, preciso perdoar tais e tais pessoas. A partir de agora, deixe de se cobrar e autocriticar e elogie infinitamente a si mesmo, né? Então, nesse momento, você vai experimentar uma situação de imensa felicidade e uma imensa alegria. Então, às vezes, assim, você se compromete, né? Ele fala aqui sobre a questão da meditação Shinsokan. Você que está acessando pela primeira vez, pode estranhar. O que é esse termo meditação Shinsokan? Meditação Shinsokan é uma prática contemplativa que nós treinamos na Seichono-e para ver o lado positivo das pessoas, coisas e fatos. E aí a recomendação é que você pratique todos os dias sem falta. E muitas pessoas, às vezes, não conseguem colocar isso em prática conforme a orientação do mestre Masaharu Taniguchi. E aí o que acontece? Ela começa a se cobrar, porque ela não está praticando de maneira correta. E quando ela começa a se cobrar, porque ela não está fazendo de maneira correta, ela gera sentimento de culpa. E quando gera o sentimento de culpa, esse sentimento de culpa vai levá-la para a autopunição. Então, o que o professor está dizendo aqui? Você sabe da importância de praticar a meditação Shinsokan. E tem que ser todos os dias sem falta mesmo, porque através da meditação você vai desenvolver a questão do autocontrole e automaticamente incorporar o benefício das boas palavras no seu caráter e na sua personalidade, e aí você não tem dificuldade em compartilhar com as pessoas. Agora, se de repente hoje você não está conseguindo ter essa habilidade de praticar todos os dias, o que ele está dizendo? Pare de se cobrar. Pare de se censurar. E ao invés de você ficar se cobrando, comece a se autoelogiar. Então, quando você vai para o autoelogio, o que vai acontecendo? Você vai se equilibrando espiritualmente. E você se equilibrando espiritualmente, naturalmente, você vai desenvolver essa questão da responsabilidade e do compromisso que você assumiu com você de praticar a meditação Shinsokan. Então, é de uma forma natural. Não é se cobrando e se autopunindo que você vai ter um bom resultado, né? Então, aqui, para nós finalizarmos a nossa conversa no dia de hoje, aqui na página 214, ele conta a experiência de uma outra senhora que, ouvindo sobre os maravilhosos resultados do Diário de Elogio, começou a escrever um diário de elogios imediatamente, juntamente com seu marido, e escreveu elogios a um dos seus funcionários. E aí o que aconteceu? Eles começaram a elogiar concentradamente e já no dia seguinte esse funcionário mostrou uma grande mudança. Continuou praticando isso para as demais pessoas e obteve igualmente resultados positivos, o que deixou a pessoa bastante surpresa. Então, não significa que você deva praticar o diário de elogios somente no seu âmbito familiar, mas se você tem uma dificuldade também no seu comércio ou no seu meio de trabalho, pegue essa pessoa que você está tendo a dificuldade na relação e envolva ela no pensamento iluminador da Seichono-e, envolva essa pessoa numa redoma de luz através de boas palavras, elogiando, agradecendo, abençoando, que você vai perceber um excelente resultado. Então eu quero agradecer imensamente a atenção de todos nesse programa de hoje e desejar que todos os senhores e seus familiares tenham um destino repleto de paz, de harmonia e prosperidade, que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda, e Deus adorar Deus.
A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado.